Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você fazer o quê? Deixar o like no vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, deixa o like. E não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Combinado? Então bora pro relato de hoje, que é este daqui. No Vale da Sombra da Morte. Ó, vamos ver. Oi, Ana, Matheus e assombrados. Sou a moça. Sou uma moça, é isso? Que é uma moça que nos conta esse relato. Eu vi que o relato que eu enviei O demônio levou seu amigo. Foi contado e eu e meu irmão ficamos muito agradecidos. Confesso que foi meio estranho revelar aquilo para desconhecidos. E apesar de parecer loucura, as pessoas, acreditando ou não, foi válido para nós. Não li os comentários porque, sinceramente, no mundo tem gente bem tóxica e bem chata. Então, não li para evitar a fadiga. Perdão. Não tenho muito tempo para muita coisa. Entre hospital e família não sobra muito para lazer. Então, eu tô meio que fazendo do seu canal o meu lazer. E comecei a ir pro trabalho ouvindo alguns dos relatos. Os que mais me identifico são os que envolvem coisas malignas, pois fazem parte da minha rotina. Infelizmente. Eles são como pragas de gafanhotos, estão por toda parte. Os nomes de todos estão trocados, ok? Pode ler tranquilamente. No relato anterior, contei como meu irmão se converteu, e neste contarei como eu me converti. No relato do Pedro, eu disse que todos nós passamos por algo traumático, e é verdade. Cada um reage de uma forma a um trauma. Pedro, eu, Marcela e Lara, com o que sofremos, viemos a plantar e cultivar um relacionamento com Deus. Minha mãe, Maria, e a caçula, Luana, não. Eu não sabia lidar com as coisas que eu via. Na época, não tinha sabedoria nenhuma. Eu sempre fui da pá virada até passar por este trauma. Nunca havia tido sorte no amor, não conseguia me apaixonar por ninguém. Nada que fosse de perder o fôlego, tipo Jane, a Virgem, é isso? O que eu achava muito esquisito, porque todas as minhas amigas sentiam esse amor pelos seus namorados e eu nem sonhava em como era sentir algo assim. Eu sempre tive muita dificuldade de me apegar. Achava esse negócio de amor muito complicado. Então, tentando sentir isso, eu trocava de namorado como quem troca de roupa. Como eu não me apegava, não era difícil para mim terminar um relacionamento. Na verdade, eu ignorava. Quando eu tinha 23 anos, conheci um rapaz chamado Jean. Mediante amigos em comum ali, a Carla e o Rafael. Ele era engraçado, educado e gentil. Era. Depois de menos de um mês, ele começou a mostrar sua verdadeira personalidade. Grudento, inseguro e possessivo. E eu não sou o tipo de pessoa que aprecia essas coisas. Aquariano é tudo doido. Aquário? Você é aquário também? Aquariano tudo doido, tão nem aí pra nada. Pode pesquisar, todo aquariano é assim, frio. E o pobre do menino ainda de peixes, dizia minha irmã Luana, que na época tinha 13 anos e morria de dó todas as vezes que eu pedia pra ela dizer que eu não estava. Ai, ai. Não que eu não quisesse ficar com ele, mas o tempo todo, 24 horas no telefone. Tá. O tempo todo, 24 horas, ou no telefone ou lá em casa. Ai, não dava, né? Espaço é uma coisa que eu prezo muito e todo aquele grude já tava me deixando irritada. Em uma noite, Carla me ligou e pediu que o Jean e eu fôssemos até a casa do Rafael no fim de semana. Eu tô rindo porque eu sou aquariana, pra quem não sabe. Bom, em uma noite, Carla me ligou e pediu que Jean e eu fôssemos até a casa de Rafael no fim de semana pra gente queimar uma carne e assistir um filme de terror. Do churrasco, com certeza, eu estava afim, mas do filme de terror, mas nem pensar.
Com tudo que eu via, a minha vida já era um filme de terror. E o Jean não comia carne, mas amava filmes de terror. Apesar de estar começando a pegar ranço do Jean e achar a presença dele uó, concordei e disse que eu ia falar com ele. E ele topou. Esse negócio de beber nunca foi muito a minha praia. Mas eu bebia porque quando se é do mundo e se tem amigos do mundo e se faz coisas do mundo, né? E apesar dessa coisa espiritual que tenho a vida toda, foi bem difícil para mim abrir mão das amizades do mundo, por assim dizer. Bom, fomos lá, estava tudo indo bem, estava divertido e começamos a brincar de um não bebe. Como assim? A brincadeira era assim. Eram 4 pessoas, cada um tinha um número. Por exemplo, eu era 1, Jean 2, Carla 3 e Rafael 4. Eu dizia, não bebe. Quem bebe é o 4 e apontava para Carla. O Rafael tinha que dizer 4 não bebe, porque ele era o 4. Quem bebe é o 2, mas apontava para mim. E se o Jean, que era o 2, não continuasse ou demorasse, ele tomava uma dose. Gente do céu! Escolhíamos aleatoriamente. Nessa brincadeira, o Jean, ou por sonseira ou esperteza, já tinha bebido mais que todo mundo. Em um certo momento, conversando aliviado, todos já alegres por conta da bebida, falando de atrizes, atores e pessoas famosas que são bonitas, o Rafael disse que achava a Sheila Mello linda e o Jean disse que preferia a morena, Sheila Carvalho, que tinha um pernão de deixar qualquer um doido. Eu tirei por menos, nunca precisei sentir ciúmes porque nunca havia amado ninguém também. Piorou o ciúme de celebridade, né? Então a Carla disse que o sonho de consumo dela era o Brad Pitt. Era o Brad Pitt. E eu disse que não, que o meu negócio era um belo de um pretinho. Antes que eu terminasse de falar, o Jean teve uma reação inesperada para todos. Ele veio para cima de mim, com a mão direita, agarrou meu rosto com força. Com a esquerda, apontou o dedo indicador para mim e perguntou se eu estava ficando doida, se eu não tinha medo de morrer. Ele apertou com tanta força que eu senti o gosto do sangue na minha boca. O Rafael o segurou e o levou para longe de mim. De repente, por 1 minuto, eu me perdi dentro da minha cabeça e sumi. Quando voltei a mim, estava com o Rafael me segurando contra a parede. Carla estava com aquela cara pasma e o Jean estava caído no chão com o nariz sangrando. Eu nem vi como eu fiz aquilo. O tempo que isso aconteceu não ficou gravado na minha memória. É como se esses poucos minutos tivessem sido apagados. Aquilo que ele fez comigo foi a gota d'água que faltava para transbordar o copo, né? Como tive forças para derrubá-lo e encher ele de sopapo, eu não sei. Carla disse que eu mudei. O meu rosto mudou e com certeza ali não era eu. Eu sou totalmente contra a violência, gente, de qualquer tipo. Então aquilo que aconteceu nem eu entendi. Terminei com o Jean ali mesmo. Chamei um táxi e fui para casa. No outro dia, ele estava na minha porta, fazendo a maior cena, implorando para voltar. Não tenho paciência nenhuma para isso. Me ameaçou, me machucou e depois veio atrás de mim se rastejando. Com certeza não era o tipo de homem por quem eu me apaixonaria. Eu disse que não tinha volta. Entrei em casa, ele foi embora e por mais de 1 mês fiquei recebendo SMS de pedidos de desculpas e de ameaças. Ele estava totalmente fora da casinha. E por conta de todo aquele estresse que eu estava passando, resolvi fazer o que eu nunca fazia. Ficar um tempo sozinha. Mas, como o coração é terra que ninguém anda, em um fim de semana fui à praia com a Carla e vi aquele pretinho, o Roberto. Com aquele sorriso de covinhas que fez saírem estrelinhas dos meus olhos e coraçõezinhos pairaram sobre a minha cabeça. Conversamos e começamos a sair. Após 2 meses de encontros, o Roberto me convidou para ir à sua casa em um almoço de fim de semana. O Jean?
Eu nem lembrava que o Jean existia. Ele já não mandava mais mensagens e nem ligava. No sábado, fui ao almoço com o Roberto, que me apresentou como sua namorada. No fim da tarde, ele foi me deixar em casa e pediu para ficar. Chegamos em casa, desci do carro para abrir o portão da garagem, que não era automático. Roberto entrou com o carro e eu fui pegar uma sacola de lixo que estava fora da cesta, que ficava na rua, para os cachorros não espalharem, né? Foi quando ouvi um barulho de um carro vindo. Perdão, gente. Será que tem água aqui? Esqueci de trazer, peguei a água do Matheus. Foi quando eu ouvi um barulho de um carro vindo. Comecei a cair em buracos sem... Comecei a cair em um buraco sem fim. Como assim? Tava tudo escuro. E eu apavorada pela velocidade em que eu caía, pois quando eu batesse no chão não sobraria nada de mim. Mas como assim? De repente, quando ela ouviu o barulho do carro vindo, ela se viu caindo num buraco sem fim, é isso? Onde estava tudo escuro e eu apavorada pela velocidade em que eu caía, pois quando eu batesse no chão não sobraria nada de mim, com certeza. Um medo de doer os ossos foi o que eu senti. Medo de cair para sempre, medo do chão chegar logo, medo de onde eu ia parar, medo do que estava acontecendo, um pânico como eu nunca senti antes. Olhei para baixo e vi um pontinho claro que foi ficando maior lentamente até que esse pontinho se tornou uma cratera e como uma bola de canhão eu caio dentro daquele lago. Tentei subir, mas alguém empurrou minha cabeça para baixo d'água. Tentei subir novamente e quando consegui, vi pessoas que gritavam desesperadas até onde os olhos podiam alcançar. A água era escura, gosmenta e fétida, como um esgoto. Tinha partes de corpos boiando. Tentei com todas as minhas forças sair dali, mas as pessoas me puxavam e o que pareceu ser uma vida depois, consegui chegar à margem. E senti que só consegui sair por ter tido ajuda externa de alguém que eu não via. Me arrastei para fora daquele lago, corri o máximo que pude, mas eu sentia dor em cada canto do meu corpo. Meu cabelo parecia ser de um fio só, de tão duro e grudado. Parei tentando identificar onde eu estava. Olhei em volta e era um lugar com um céu azul, com um céu cinza à mostra, como se uma chuva muito forte fosse surgir. Olhei para cima e a cratera de onde eu havia caído já não estava mais lá. Uma campina sem vida se desenrolava à minha frente. Havia uma árvore seca aqui, outra ali, uma grama seca em um canto ou outro. Um vento gelado e assustador assobiava. Eu tremia muito, mas não era de frio, era de medo mesmo. Eu não tinha ideia de onde eu estava. Fui andando por aquele lugar aberto. Se eu precisasse me esconder em algum lugar para me proteger, eu estava perdida, não tinha nada lá. Chorando e com medo, comecei a correr para ver se algo aparecia mais adiante. Os gritos das pessoas no lago foram ficando mais distantes até que não pude ouvir mais. Quanto mais eu corria, menos eu ouvia. Às vezes nem o vento fazia barulho. O silêncio era tão ensurdecedor que eu conseguia sentir as batidas do meu coração pulsando no meu ouvido. Eu não via sol ou lua, apenas nuvens, e sentia o vento às vezes. Andei o que pareceu ser várias horas para mim, mas eu não tinha nenhuma noção de tempo ali. Até que vi que ao longe havia um tronco de árvore seca no chão e uma senhorinha que parecia ter no mínimo 70 anos sentada ali. Fui até ela para pedir ajuda. Perguntei como eu fazia para sair de lá. Ela estava com o olhar perdido, com uma mão no rosto e a outra segurando o cotovelo. E me disse: "Daqui você só sai se deixarem. Por que fui viver assim? Por que ele fez isso comigo?" Eu não entendi nada.
Ela começou a rir baixinho e depois de uns segundos estava no alto. Ela começou a rir baixinho e depois de alguns segundos estava rindo alto, mexendo os ombros para cima e para baixo. E eu pensei que ela fosse maluca e saí de perto. Continuei andando. Olhei para trás e ela ainda estava lá sentada olhando para mim. Continuei e vi bem ao longe o que parecia ser uma construção bem grande. Corri para tentar chegar logo e de repente parei porque me senti observada, mas não tinha ninguém ali. Eu já tinha me distanciado bastante daquela velha, nem havia mais. Senti algo me agarrar por trás, senti um peso em cima da minha cabeça como se o queixo de algo se apoiasse e senti uma língua lambendo a minha testa. Eu congelei. Não consegui gritar nem mover um músculo sequer. Foi como uma paralisia do sono. Quem já teve sabe o terror que é. E eu senti como se aquilo tirasse as pernas do chão e enrolasse em volta da minha cintura e ficasse pendurada em mim. O peso era imenso. Sentia nas minhas costas a barriga daquilo se mexendo como se respirasse com muita dificuldade, mas eu não via nada ao meu redor, em volta de mim. Eu tentava me mexer o dedo da mão, não conseguia. A cada lambida que eu sentia na testa, nas orelhas, na nuca e nas bochechas, era um infarto que eu tinha. Senti a boca daquilo se abrir até acomodar o topo da minha cabeça. E apesar de não ver nada, eu senti baba escorrendo no meu rosto. Nem sei quanto tempo fiquei ali paralisada, mas de repente a coisa desceu. Me soltou e já não consegui sentir mais a sua presença. Com dificuldade consegui me mexer aos poucos e quando meu corpo se normalizou, corri desesperada. Passando a mão no rosto, já nem conseguia chorar mais. Achei que eu estava tendo um pesadelo e não entendia por que eu não conseguia acordar. Correndo ainda, segui sem olhar para trás e mais adiante havia várias pessoas mutiladas ali no chão. Quem tinha mão a estendia pedindo ajuda, gemendo, gritando e chorando. Eu corri dali para o mais distante possível. Eu queria chegar àquela construção logo, pois talvez ali eu conseguisse alguma ajuda. Continuei correndo e quando estava a poucos metros da construção, eu parei e percebi que não era uma construção, eram apenas ruínas. Vi saindo lentamente por detrás de um muro das ruínas uma criatura acinzentada, com a pele pálida e engelhada. Tipo aqueles gatos feios, sem pelo. Uma pele enrugada, tipo os gatos esfinx, que parece que nasceram do avesso. Tadinhos. Com uma cabeça. O ser tinha uma cabeça estreita e olhos para fora da órbita e não parecia ter boca. Eu dei um passo para trás e a coisa deu um passo para frente e virava a cabeça de um lado para o outro, quase que encostando no ombro. Dei 2 passos para trás e a criatura 2 para frente. E cada vez que eu parava, ela também parava e mexia a cabeça de um lado para o outro. Lembro que eu pensei, bom, se eu correr bem rápido, talvez eu encontre aquela mulher do tronco. Como se aquela velhinha fosse me proteger de alguma coisa, né? Mas foi automático. Eu pensei e a criatura, que eu achei que não tinha boca, começou a lentamente abrir um sorriso tão largo que parecia se estender até a nuca, mostrando dezenas de dentes. Não pontiagudos como de algum animal, mas eram bem pequenininhos, quadrados, como os de criança na primeira dentição. E baba, muita baba nojenta escorrendo e caindo no chão. Eu surtei. Pensei, se eu correr ele vai me pegar e vai me matar. Se eu conseguir fugir, outra coisa pior que essa pode aparecer. Eu vou esperar ele me matar então. Eu não sentia fome, nem sede, nem me cansava. Eu só sentia dor e medo. O medo tomou conta de cada poro do meu corpo. Eu não via e nem ouvia mais nada.
Me concentrei naquele momento e não percebi um grupo de pessoas vindo, correndo, que passou entre mim e aquela coisa. A criatura pulou em cima de uma das garotas desse grupo e ficou lá em cima dela no chão. Alguém segurou a minha mão e me puxou, e eu fui correndo junto. Não sabia para onde nem de que eles estavam correndo, eu só fui junto. Depois do que parecia mais de meia hora correndo, finalmente paramos. Quando os ânimos se acalmaram, começamos a conversar. O que você está fazendo? O que você estava fazendo antes de vir para cá? E um deles disse: eu estava voltando do trabalho. No que o outro disse que estava nadando. Uma moça disse que estava atravessando uma rua. Outra moça estava indo para uma sala de cirurgia ver a sua filha. Estava indo para uma sala de cirurgia para ter a sua filha. Um outro rapaz disse que estava andando de bicicleta e uma mulher que estava brigando com o marido. Foi então que, sem pensar, eu disse no automático: eu estava na porta da minha casa quando um carro parou. Meu ex desceu e me atacou com uma faca. Depois que eu falei, a ficha caiu e eu disse: gente, eu morri. Eu morri e vim parar no inferno. Todos eles morreram. Eles estavam fazendo isso e acordaram lá. Um estava nadando e se afogou. O outro estava voltando do trabalho e sofreu um acidente. A moça estava atravessando a rua, provavelmente foi atropelada, né? A outra que foi para ter a filha na sala de cirurgia não voltou. O cara que estava andando de bicicleta também sofreu um acidente. A mulher que estava brigando com o marido matou, né? Deve ter sido isso. O rapaz que disse que estava andando de bicicleta quando foi parar ali, me disse que eu ainda não havia morrido. Nenhum de nós ainda havia morrido. Ele disse que falou com um senhor de bengala em uma ponte assim que se viu naquele lugar. E esse senhor explicou a ele que ele não estava nem no céu e nem no inferno, e sim preso em algum lugar, quando ainda não se morre. Tipo uma experiência de quase morte, né? Uma EQM daquelas que eu falei para vocês que não é tão legal assim. Sobre as criaturas, eles não souberam explicar o que eram e o que queriam, mas acreditavam que o objetivo era nos causar medo o máximo possível. A moça que caiu quando a criatura pulou sobre ela, eles não conheciam. Que assim como eu, ela se juntou a eles, mas não tiveram tempo de conversar. O céu, que estava sempre cinza, percebemos que começou a escurecer mais, e eles diziam que não tinham visto ainda ficar noite ali. Continuamos andando, queríamos achar um lugar para nos proteger. Escureceu de vez, sem lua, sem estrelas. Conseguíamos apenas ver com muita dificuldade a silhueta uns dos outros. Decidimos parar e nos sentar. Esperar que clareasse, mas e se não clareasse mais? Ficamos ali sentados todos juntos, de mãos dadas, e de repente começamos a ouvir o eco da voz de um homem falando: meu amor, tá todo mundo orando por você. Você não pode ir agora. A gente precisa de você. Como eu vou cuidar da nossa filha sozinho? Sozinha? Enfim. A moça que estava indo para a sala de cirurgia ter o seu bebê, quando foi parar lá, se levantou e reconheceu a voz como do seu marido e começou a gritar, chamando por ele, pedindo socorro. Os outros pediram para que ela parasse de gritar para não atrair os monstros. Foi estranho, todos nós termos ouvido isso. Tipo, tá parecendo meio que Stranger Things, né? Umas coisas assim. Continuávamos no escuro e ela chorava bastante. Eu não sei qual deles a abraçou e ela se acalmou e parou de chorar. Então, quando eu já estava me sentindo derrotada, já tinha entregado os pontos, eu ouvi uma voz me dizer: você está no Vale da Sombra da Morte. Não sei dizer quem falou, mas tive a nítida sensação de que essa voz pertencia à força que me ajudou a sair daquele lago. Eu achava que era apenas um verso de um salmo, como uma poesia, e não que fosse realmente um lugar. Mesmo que eu caminhe no Vale da Sombra da Morte, é isso?
Graças à minha tia, que sempre estava lendo esse salmo, consegui me lembrar de alguns versos e comecei a citá-lo. Os outros olhavam para mim e 2 deles também começaram a citar comigo. Percebemos que o lugar foi começando a clarear e começamos a andar mais distantes uns dos outros e vimos uma árvore, agora muito linda e muito grande, que exalava um frescor que eu nunca tinha sentido. Vimos então um raio descer até a moça que teve o bebê e vi que parecia ter alguém dentro daquele raio que a pegou e a levou e ela sumiu. Todos viram, todos ficaram impressionados. Todos tínhamos certeza que ela havia voltado para sua família na terra. Como sabíamos, eu não sei explicar. Sabíamos também que ela voltou porque oraram por ela. Uma coisa tão simples. Eu não acredito que se possa fazer algo por alguém depois que essa pessoa morre. Mas depois disso, eu tinha certeza que era possível fazer enquanto a pessoa ainda não estava morta. Tipo, estava em coma, alguma coisa assim. Tentamos nos aproximar uns dos outros, mas não conseguíamos. Estendemos os braços tentando nos tocar, mas era como se uma força nos puxasse. Cansamos de tentar insistir. Decidimos ficar ali, parados, próximos àquela linda árvore e ver o que acontecia. Ouvimos o rapaz que estava nadando, quando foi parar lá, gritar para nós: "Cara, eu tô ferrado! Se eu preciso de oração para sair daqui, eu tô ferrado! Só minha avó fazia isso, mas ninguém faz!" E aí ele começou a rir e pôs as 2 mãos na cabeça, tipo, ixi, ferrou. A mulher que estava brigando com o marido quando foi parar lá, do nada foi encoberta por uma névoa negra e sumiu. Não ouvimos ela gritar ou falar nada, ela apenas sumiu. Todos ficaram tão assustados quanto eu, porque aquela névoa exalava uma malignidade horrorosa. Quando olhamos para frente, vimos saindo por trás da árvore uma luz muito brilhante, que foi na direção do rapaz que foi parar ali quando voltava do trabalho. À medida que se aproximava, vimos que a luz era da altura de uma pessoa, e essa luz parou em frente a ele e vimos uma mão sair da luz e tocar seu ombro. Não sabíamos quem era, não dava para ver, mas ele parecia conhecer, porque ele começou a chorar e sorrir e pôs as 2 mãos no coração. Ouvimos uma voz masculina dizer para ele: Você quer vir comigo? Ele balançou a cabeça bem rápido, concordando. Segurou a mão daquela pessoa e entrou na luz que subiu lentamente. Aquilo tudo acontecendo e eu só conseguia pensar em quem ia fazer a ceia de Natal para minha mãe. Era sempre eu que fazia tudo e não sei por que eu só conseguia pensar nisso. Ouvi uma voz dizendo: Querido pai, acorda essa moça. Não a deixe partir sem ver do que o Senhor é capaz. Moça, acorda. Ainda não é a sua hora. Deus quer te dar o que você pediu. Eu não sei o que aconteceu com os outros, porque depois disso eu ouvi um trovão. Olhei para o céu à minha frente, olhei para o céu à minha frente e vi um raio vindo devagar na minha direção. E aí eu acordei no hospital com a enfermeira do meu lado. Era uma completa estranha, mas estava muito feliz em me ver acordada. Chamou o médico que veio me examinar. Ela ligou para minha mãe para dar a notícia e depois de alguns dias eles me deram alta. O médico disse que alguém lá em cima devia gostar de mim, porque não era para eu ter sobrevivido. Eu estava há 24 dias internada, em coma. Pareceram anos para mim. Meu tio, que era policial na época, foi me visitar. Entrou no quarto meio que brincando, com os olhos marejados, e me disse: Eu não te disse para nunca confiar em um vegetariano? Ele ficou comigo um tempo, chorou. A nossa diferença de idade era de 5 anos, então era como se ele fosse meu irmão. Meu irmão Pedro me contou que o Jean tinha sido preso, mas como era réu primário, soltaram. O meu tio, que hoje é falecido, não ficou nem um pouco feliz com isso e, enfim, nunca mais eu soube dele e nunca perguntei nada também a respeito.
Me recuperei totalmente do ferimento. A cicatriz que vejo diariamente me lembra de onde eu saí. O Roberto hoje é meu marido e o tal do amor que eu achei que eu nunca sentiria pulsa bem forte no meu peito todas as vezes que vejo aquelas covinhas. O que eu havia pedido para Deus? Em uma crise de tristeza que tive uma vez, onde rasguei meu coração e fui sincera de uma forma que eu nunca havia sido na vida, nem nos piores momentos de desespero em que via demônios por todos os lados, eu pedi a Deus que não me deixasse morrer em uma existência sem sentido, que a minha vida valesse a pena, que o dom que recebi fosse usado para glorificar o seu nome, que um dia, quando ele me mostrasse suas mãos furadas e pedisse para ver as minhas, eu tivesse o que mostrar. Lembrei do que a enfermeira disse, em como uma oração me ajudou, assim que decidi ser enfermeira. Cuidar dos outros foi a melhor forma que encontrei para agradecer a Deus por cuidar de mim. Eu oro sempre pelos meus pacientes e, graças a Deus, muitos se recuperam. Se é porque eu orei, não há como saber, mas sempre lembro da oração daquela enfermeira por mim e faço o mesmo por eles. Isso que aconteceu foi a coisa mais triste e assustadora que eu passei e me impulsionou para os braços de Deus. Eu não quero nunca mais parar naquele lugar ou ir para um pior. Sei bem onde quero estar quando a minha hora chegar. Quero encontrar com alguém e chorar e sorrir e pôr as mãos no coração, como aquele rapaz fez. As moças e rapazes que têm relacionamentos tóxicos e têm medo de não encontrar outra pessoa, eu digo, fujam! Deus preparou um amor para você. Pode acreditar. Obrigada, Ana, por contar de novo o meu relato. Espero enviar em breve vários outros do que acontece no hospital. Um abraço para você e para sua família. Menina, um beijo para você. Muito obrigada. Cara, isso parece um filme. Parece um filme. Que interessante. Foi sim uma experiência de quase morte. No Vale da Sombra da Morte. Alguém mais já esteve por lá? Alguns talvez chamariam de umbral. Que interessante. Aí que eu falo como as pessoas que têm experiências assim. Ela não teve uma experiência muito legal, não é? E acaba mudando de vida, né? Tendo uma outra visão do mundo, da vida, né? Do tempo que nos resta aqui, tendo assim uma maior qualidade de vida, querendo fazer algo mais, sem simplesmente sobreviver aqui, e sim fazer valer a pena, de alguma forma, depois dessas experiências. É muito interessante. Você já passou por algo do tipo? Conta pra gente que a gente quer saber. Muito legal. E se for comentar, que seja com respeito, por favor. Bom, esse foi o relato de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.